Comprar um carro pode ser a maior besteira que alguém faz com as suas próprias finanças, principalmente se você comprar da forma errada. Por isso que nesse vídeo aqui eu quero explicar quais são as 4 formas mais convencionais que você tem de comprar um carro aqui no Brasil. Quero te mostrar financeiramente qual que é a forma mais barata, qual que é a forma mais cara e no final eu quero bater um papo para te ajudar a de fato tomar essa decisão. Porque, por incrível que pareça, ela não é uma decisão 100% financeira. Então vamos lá. A primeira forma de comprar um carro é o à vista. Basicamente, você acumula um dinheiro ao longo dos anos, ao longo dos meses, e você vai negociar com o vendedor diretamente e entregar todo o dinheiro para ele. O que é muito interessante dessa estratégia é que, de fato, você vai ter um poder de negociação. Afinal, você tem o valor inteiro, então rola aqueles descontinhos em pagar à vista. O malefício dessa decisão é que, de fato, pode demorar anos para você acumular um patrimônio. Afinal, hoje, quando a gente fala de um carro zero, ali, um carro padrão do mercado, a gente está falando de pelo menos 70, 80 mil reais, dependendo da região que você mora. Então, sim, pode ser que demore muitos anos. A segunda forma de você comprar um carro aqui é, de fato, com financiamento, que é basicamente, você normalmente vai dar uma entrada, apesar de que hoje existem muitas lojas que estão fazendo isso sem entrada, estão parcelando 100% do carro, e aí você vai pagando de mês a mês. O que é interessante, às vezes, como eu disse, você nem precisa juntar um dinheiro, é só ir lá e financiar, mas mesmo que você precise juntar, é um valor menor, e você já tem um carro logo de cara. Qual que é o problema disso? Você vai pagando juros nas parcelas. Então, o que o carro custa, sei lá, 100 mil reais, às vezes ele pode passar a custar 180, 200 mil reais, porque você vai pagar muitos juros ao longo desses anos. A terceira forma é o aluguel do carro. Você vai numa concessionária e aluga um carro. É como se você pagasse um serviço mensalmente. O que é bacana? Você não precisa acumular patrimônio nenhum, você só precisa inserir uma mensalidade no seu orçamento, além de você não pagar muitas coisas, como seguro, que já está meio embutido ali no valor do aluguel, você não precisa pagar manutenções, você não precisa pagar IPVA. De fato, a única coisa que você vai arcar é com o aluguel do carro e com a gasolina, com os pedágios que você for utilizando ali. Qual que é o ônus? Normalmente é um custo maior, é um custo alto. Para você alugar um carro, sei lá, de padrão ali de 100 mil reais, aqui na minha região pelo menos, você vai desembolsar 2.500 a 3 mil reais por mês. Então realmente é um custo fixo alto que você vai inserir no seu orçamento familiar. E por fim, uma forma muito convencional é o consórcio, que honestamente eu nem vou comentar sobre ele aqui. Por quê? O consórcio é um péssimo produto. Em muitos países ao redor do mundo, para você ter ideia, o consórcio é proibido. Basicamente, o consórcio é um produto que você vai pagar mensalmente sobre algo que você nem tem e nem sabe quando vai ter. Então imagina você assume um consórcio de R$ 1.500 e você vai pagando mensalmente. Mas pagando o quê? Você nem tem o carro para dirigir, você nem sabe quando vai ganhar o carro. Então, de fato, o consórcio para mim aqui nem faz sentido. Ah, existe o lance do consórcio? Existe, mas se você tem um lance para dar o consórcio, por que não pegar o carro? Eu tenho clientes aqui comigo que estão dando lance há 24 meses no consórcio e ele não consegue o carro. Inesperado, mas acontece. Então o consórcio aqui nessa conversa nem vai entrar. Bom, agora eu quero te mostrar financeiramente qual que é mais barato. Então, como eu disse, já vou descartar o consórcio, porque para mim é um produto que nem faz sentido para 99% das famílias. Quero comparar, comprar um carro à vista, alugar o carro e financiar. E nada melhor do que falar de números e para nossa boa e velha planilha. Bom, vamos lá. Eu vou explicar detalhadamente essa primeira planilha e nas próximas vou passar um pouco mais rápido só para não ser repetitivo. Basicamente aqui a gente tem as 3 opções e aqui eu fui pontuando quanto custa cada opção. A primeira simulação que eu fiz é caso você for uma pessoa que troca de carro literalmente todos os anos. Então, para um carro à vista, você tem que desembolsar 100 mil reais. Para um financiamento, fiz uma entrada de 20% e para um aluguel, nada, porque você não precisa comprar um carro. Então aqui, financiamento, falando de juros especificamente, à vista você não vai pagar juros nenhum. No financiamento, eu fiz algumas simulações, ficaria 12 parcelas de 7.300, então a gente vê aqui que já existe um juros aí de 7 mil reais ao longo do ano, e o aluguel não tem juros nenhum. Mensalidade, à vista não tem, financiamento não tem, e o aluguel aqui, como eu disse, um aluguel de 3 mil reais por mês, vezes 12 meses, 36 mil.
E aqui eu pontuei alguns itens que, principalmente o carro à vista e o financiamento, você vai ter que arcar, como IPVA, revisão do carro, seguro do carro e assim por diante. O aluguel não tem nada disso. O próximo item aqui da lista é sobre comprar um carro novo. O aluguel, você nunca precisa juntar um dinheiro para comprar um carro novo. O financiamento, meio que também não, porque você sempre vai pegar o seu carro e financiar o resto do valor. Então eu deixei zerado. Mas para comprar o próximo carro à vista, você vai ter que sim acumular um dinheiro ao longo do ano, porque você quer comprar o próximo carro à vista e o carro tem uma depreciação. Normalmente aqui na região onde eu moro, a depreciação do primeiro ano gira em torno de 20%. Então se você tinha um carro de 100 mil, depreciou 20, seu carro vale 80. Então de fato você precisa juntar um montante ali ao longo do ano para poder comprar o próximo carro à vista. Fazendo algumas contas, se você juntar 1.600 por mês vezes 12, seria 19.200. Então, pegando aqui o custo total do seu primeiro ano, é isso aqui. A gente vê que o aluguel é extremamente mais barato. Enquanto ao longo do primeiro ano você só precisa se preocupar com o aluguel, o financiamento você vai precisar se preocupar com a entrada, com os juros e com todos esses últimos custos, dando quase 17 mil reais. E que o carro à vista é a mesma coisa. Então aqui vai dar mais ou menos 128.200 reais. Um ponto de diferença, enquanto aqui no patrimônio à vista você vai voltar a ter os 100 mil, no financiamento você vai ter 80 e no aluguel 0. Beleza. E por que eu fiz isso aqui? Porque de fato você vai precisar pegar esse valor e jogar aqui para baixo. Por quê? Como você acumulou um carro aqui à vista, você concorda que você não vai ter que comprar um carro no segundo ano? Meio que você já tem esse patrimônio, basta só trocar. O financiamento, você não precisa mais dar entrada, porque você já tem esse patrimônio. Então você vai ter que financiar só o restante. Então percebe que os custos eles vão ser menores no seu segundo carro. O que é difícil do à vista e do financiado, de fato, é acumular esse dinheiro inicial. Mas a partir do seu segundo é mais tranquilo, porque você já conseguiu acumular um patrimônio bem grande. E resumindo, tudo continua igual, tá? Só realmente essa primeira etapa que facilita. Então o que a gente vê? Que um carro à vista, a partir do seu segundo carro, custa 28.200. Um carro financiado custa 31.200. E um carro de aluguel custa 36 mil reais. E o que a gente pode fazer a partir disso? Começar a calcular quanto tempo demoraria para o carro à vista bater o aluguel, ou o financiamento bater o aluguel. E exatamente isso que eu fiz. Se você trocar de carro todos os anos, ali no seu 13º carro, o à vista já estaria sendo mais barato que o aluguel. Se você trocar de carro todos os anos, o seu 21º carro financiado seria mais barato que o aluguel. Então qual que é o ponto? O aluguel, de fato, no primeiro momento parece muito interessante. E de fato é. Mas ao longo da sua vida que você vai trocar de carros, a vista vai ser imbatível e o financiado mais do que o aluguel. Por isso que eu fiz simulações aqui de 2 anos. A dinâmica é a mesma, tá? Só que percebe, se você trocar de carro há 2 anos, o seu 5º carro, a vista já faz sentido, e o 7º carro, o financiado, já faz sentido. Se você trocar de carro a cada 3, mesma dinâmica. Aqui, no à vista, o seu 3º carro já faz mais sentido e o financiado também. E se você trocar de carro a cada 5 anos, o seu 2º carro já vai fazer mais sentido à vista ou financiado. E é claro, o à vista é sempre melhor que financiado em todas as hipóteses, tá? O que eu quero dizer com isso? Comprar um carro à vista sempre vai ser a melhor opção. Ele é muito mais barato ao longo da sua vida. E a hipótese de você ter muitos carros ao longo da sua vida é alta. Dificilmente você vai pegar um carro e levar para o resto da sua vida. Você pelo menos vai ter 2, 3, 4 carros, que seja, ou muito mais. Então entenda que o à vista sempre vai ser a melhor opção. Porque dificilmente você vai ter um carro ao longo da sua vida. É bem possível que você tenha mais de 10 carros. Então, talvez no início vai ser uma escolha árdua. Você vai ter que ter um pouco mais de tempo ali, um pouco mais de paciência. Mas eu garanto para você que depois vai fazer sentido. Mas agora, entrando nessa questão de fato comportamental, eu vejo várias hipóteses de famílias diferentes. Então assim, se você é uma família que não precisa de um carro de imediato, que você tem a possibilidade, por exemplo, de andar de Uber, que inclusive tem um vídeo aqui no canal comparando comprar um carro e andar de Uber, e o Uber é extremamente imbatível, ele é muito barato, ande de Uber.
fique um tempo acumulando dinheiro em paralelo para você poder comprar o primeiro carro à vista. Aqui eu fiz simulações com um carro de 100 mil reais, mas nada impede do seu primeiro carro ser um carro de 60, 50 mil que seja. Você vai acumulando patrimônio ao longo da vida. Então, se você é uma família, principalmente uma pessoa que é casada, sem filhos, ou até mesmo uma pessoa solteira, que não precisa correr para chegar nas coisas, ou que seu trabalho não é muito longe, Uber faz muito sentido e você ir acumulando dinheiro para pagar à vista. Quando eu, particularmente, vejo sentido em você financiar um carro, quando você precisa apressar esse sonho. Então, por exemplo, vocês são um casal e que estão precisando de um carro porque a esposa está grávida ou vocês acabaram de ter um filho. Na minha opinião, entendam que eu estou colocando uma crença minha, é muito importante você ter um carro. Porque sim, o Uber é extremamente eficiente financeiramente, mas e se acontecer uma emergência com seu filho? Na madrugada, você vai esperar um Uber? Esses dias mesmo eu tive que correr no veterinário com meu cachorro e eu estava sem meu carro porque ele estava na manutenção. O Uber demorou 20 minutos para chegar. Imagine se fosse um filho seu, você ia esperar 20 minutos para levar ele para emergência ou esperar a ambulância chegar. Terrível. Então, financiar um carro nessas hipóteses de que você precisa do carro de imediato para uma possível emergência, eu acho que faz muito sentido. Eu não vejo nem sentido para as pessoas que procuram o financiamento de um carro porque trabalha longe. Muitas empresas oferecem fretado, muitas empresas oferecem vale transporte para você andar de metrô ou ônibus. Sim, vai ser cansativo no primeiro momento, mas vai ser leve na sua vida financeira a partir do segundo carro. Vale muito a pena. E Kaique, quando que você vê sentido em alugar um carro? Honestamente, nunca. Ao longo desses anos como planejador financeiro, eu só recomendei aluguel de carro para uma família em um caso extremamente específico, que era uma família que já veio até mim com um aluguel de carro, pagava esse aluguel mensalmente, e essa família estava com patrimônio para comprar um carro, mas ela não estava decidida qual comprar. Então o que eu recomendei? Ao invés de tomar uma decisão rápida de comprar qualquer carro a qualquer custo, aluga o carro por mais um mês, tem um tempo de um mês para você procurar um carro para você comprar à vista. Então entenda que foi uma exceção da exceção. Em qualquer outro caso, eu não vejo sentido. A não ser que seu carro quebrou e não tem uma peça para consertar e você tem que alugar, mas de fato são casos extremamente específicos. O aluguel de carro, na minha opinião, é terrível. Me conta aqui, baseado nesses dados que eu te mostrei, mudou alguma coisa na sua mente? Você mudou de opinião ou ainda não? Mantém sua mesma. Eu quero saber aqui. Bom, se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo, e se inscreve aqui no canal. A gente vai trazer assuntos de planejamento financeiro comportamental todas as semanas para você tomar as melhores decisões financeiras da sua vida. E se você quer uma ajuda mais de perto, aqui na descrição tem um link para o meu planejamento financeiro comportamental focado em você, totalmente individualizado. Basta responder o formulário que eu vou te chamar para a gente fazer uma reunião. Para finalizar aqui, não se esqueça, nunca tome uma decisão baseada 100% em dados. Não faz sentido. Eu diria até que não é racional fazer isso. Pegue esses dados que eu te mostrei e encaixe no seu momento de vida. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!